relação ao diferentemente combate de ao outras tráfico, coisas. o senhor foi muito enfático recentemente ao condenar a leniência que existiria do governo brasileiro em relação aos vizinhos que são Na verdade, Vera, produtores. eu falei, esse era um fator, chamou atenção. Tá? A partir daí, durante umas 20, 30, 40 entrevistas, todo mundo perguntava disso. Então deu a impressão de que esse era o único fator. Não é. Tem muitos outros, inclusive o combate aqui ao próprio contrabando. Agora, é inegável que se você pega um país em que, eu não tenho aqui o número de cabeça, a produção de coca aumentou imensamente, muito acima do que poderia ter aumentado o consumo da folha de coca, que não é droga, tá certo? Você toma chá, ou sei lá, tem outros produtos a partir daí. A coca precisa ser industrializada, a cocaína, a partir da folha. Ora, se aumenta enormemente, depois que eu falei, eu vi pela própria Folha, porque eu nunca conversei com ninguém da Polícia Federal a esse respeito. A própria Polícia Federal ratifica aquele meu raciocínio. É impossível que o governo de lá não faça corpo mole. E o Brasil nunca fez pressão diplomática, não estou dizendo agressiva, na outra direção. Diz, olha, temos que parar com isso. E combater aqui dentro, porque precisa ocupar as fronteiras. Apenas isso, não tem nada a ver com a Bolívia, com o povo boliviano. Quero até dizer que eu fui exilado na Bolívia, no primeiro momento, fui muito bem recebido, tenho amor pelo povo boliviano, tive professores bolivianos, alunos bolivianos, escrevi sobre a Bolívia. É um país que eu tenho muito carinho, que tem muitos problemas. Agora, que o governo lá faz corpo mole, faz. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre a lei da ficha limpa, tal como interpretada pelo TSE. Só um minutinho. Válida para a eleição desse ano e, inclusive, colocando no gancho, digamos assim, alguns candidatos que, em tese, estariam aliados ao senhor, como, por exemplo, o governador Jackson Lago, que vai tentar voltar ao governo no Maranhão. Eu acho que a anterior cassação do Jackson Lago e do Cássio Cunha Lima foi absurda. Assim, quando eram governadores. Inclusive, se você levar em conta o que se faz nessa matéria no Brasil, né, inclusive na esfera federal. Muito bem. Aconteceu, está acontecido. Como assim? Agora, hein? Como assim absurda? Não, eu acho que não se justificava. O Jackson foi cassado porque o então governador o apoiava e ele foi uma solenidade em que o governador anunciou não sei o quê. Se fosse fazer isso agora, você pode imaginar, pelo Brasil afora, mas cassaram o Jackson. Muito bem. Agora vem a lei, e a lei, na verdade, teve por objetivo pegar malandro que rouba, tá certo? Rouba, é roubo, improbidade, coisas desse tipo. Mas, muito bem, eles foram cassados, já foram punidos, né, que é perder o mandato, você já foi punido. Agora, diante da interpretação do TSE, cada caso vai ter que ser julgado isoladamente, porque essa decisão do TSE foi geral. Agora, cada caso de que não possa ou não ser candidato, deverá ser julgado isoladamente. Presumo que a Justiça vai fazer aquilo que se diz uma via rápida, né, para poder resolver tudo isso a tempo, né, porque senão vai ser uma grande confusão no país. Governador, o senhor recentemente comentou um episódio muito rumoroso, pelo menos na mídia, talvez não para todos os eleitores, que foi uma tentativa ou suposta tentativa de um grupo ligado ao Partido dos Trabalhadores, que é seu adversário no plano federal, de montar um grupo de papel, uma série de papéis que seria usado contra a sua candidatura. E, ao comentar esse episódio, o senhor reiteradamente tem dito que a resposta da candidata Dilma Rousseff do PT não foi suficiente. Não. Como deveria, ou não foi enfática o suficiente, como deveria ser, então, na sua opinião, a reação da candidata Dilma Rousseff do PT? Isso não foi dito reiteradamente, assim, espontaneamente. Foi dito uma vez, lá na frente da Associação Comercial, na Rua Boa Vista, por mim, diante de uma pergunta. A partir daí, em todas as oportunidades, todo mundo pergunta, e dá a impressão que eu volto também ao mesmo tempo. Essa semana teve entrevista na Isto É, na Veja, o pessoal perguntou, e eu respondo porque é o que eu acho. Né? Eu acho que, diante das evidências, caberia uma medida mais dramática, reconhecer ou afastar as pessoas publicamente, pedir desculpas, etc. Eu acho isso. Né? Eu acho isso. É a segunda porque campanha. Até quebra de sigilo, fala assim, não, agora é problema da Receita. Por que a Receita, num governo
de um partido vai quebrar um sigilo de alguém e fazer vazar isso à toa. Não é à toa. Né? O senhor acha que, quando o senhor fala pedido de desculpas, o senhor está dizendo a candidata do PT deveria em público pedir desculpas? Olha, desculpem se algo errado aqui aconteceu, mas eu estou tomando medidas, etc. Estou simulando uma resposta. Eu sei que amanhã isso é manchete. Mas é isso apenas. Né? Eu acho que a melhor coisa, quando tem um erro que é óbvio, tem uma estratégia que é óbvia, é se desculpar e encerrar. O assunto encerra. Entendeu? Isso seria bom para a campanha. Agora, outra coisa é culpar a vítima. Né? Dizer, não, uma montagem e tal. Aquele famoso dossiê dos aloprados, de repente, parecia que o culpado era a vítima de uma coisa fabricada, que teve dinheiro no meio, que teve tudo mais. Até hoje não houve nenhum pedido de desculpas, nada, o que significa que vão continuar, tá certo? O senhor tem tentado atrair ainda o PP, Perdão? o senhor está tentando atrair ainda o PP, Partido Progressista, para a sua aliança, porque seria importante agregar mais um partido, inclusive para tempo de TV, que é uma coisa importante na campanha. O senhor ainda acha possível isso? Em que pé estão essas tratativas? E, caso não seja possível, como o senhor vai lidar com essa diferença de tempo que vai haver na propaganda eleitoral entre o senhor e a candidata Dilma Rousseff? Se tiver diferença de tempo, nós vamos. É uma realidade, vamos trabalhar para fazer bons programas e trabalharia de qualquer maneira, não há muito a fazer. Agora, ainda não acabaram as coisas, ainda tem até o fim do mês. Então, mas em que pé estão essas tratativas? Falando da política, por exemplo, então, o e não PP tem alianças no Rio Grande do Sul, por exemplo, com o PSDB, vai ter no Paraná, em Minas Gerais, né? Em alguns lugares tem, o Brasil é muito heterogêneo, os partidos também são, né? Todos. Os partidos são muito heterogêneos. E tem uma determinada legislação, tem a questão, de fato, de tempo de televisão, de aliança, de soma e tudo mais, nós estamos trabalhando. Do outro lado, também de 0 a 10, qual muito. a chance, o senhor acha? Vera, eu não sei qual é a chance, mas se eu soubesse, eu não diria. Falando de propaganda na TV... Se você disser numa partida de futebol, o técnico diz, eu acho que a chance do Kaká entrar pela esquerda e fazer um cruzamento na área para o Elano, foi o Elano, né? Que pegou a bola e marcar, é 80%. Aí isso não vai acontecer, você concorda? Porque aí vão ficar em cima do Kaká e do Elano. E aquele time de ontem, então eles quebrariam a perna do Kaká antes dele se aproximar do lado esquerdo. Ainda falando sobre propaganda na televisão, os partidos políticos têm direito, uma vez por semestre, a aparecer na televisão, e é notório que o Partido dos Trabalhadores usou o tempo de TV, de propaganda partidária, para promover sua candidata, Dilma Rousseff. Isso, enfim, ficou público, até porque houve multa da Justiça Eleitoral. Na semana passada, o seu partido apresentou o programa partidário também, o senhor apareceu na maior parte do tempo. Como é que resolve isso, candidato? A Justiça vai julgar. Né? Eu não vou falar antes da Justiça julgar. Agora, eu acho, viu, Fernando, isso pensando mais amplamente, o processo eleitoral no Brasil tem que ser arrumado, né? Para começar com essa coisa da desincompatibilização. Você tem que sair de um cargo executivo e, no entanto, só pode virar candidato em julho. Em julho, hein? Porque você tem que fazer convenção até junho, e depois tem que registrar a candidatura, etc. Tal. É uma distorção, como é também o fato de que governador, prefeito, presidente podem disputar a reeleição no cargo, e quem não é governador, deputado e prefeito não pode disputar a reeleição, não pode disputar a eleição sem se desincompatibilizar. Se é governador, não pode ir para presidente, se é prefeito, não pode ir para governador, etc. Há muitas coisas para serem arrumadas. Agora, eu quero estabelecer uma diferença. Uma coisa é você pegar alguém que vai ser candidato, ele ir no programa partidário e falar. Seria muito estranho se isso não acontecesse. E vai lá e fala. Agora, outra coisa é você usar a máquina do governo, né, para fazer campanha. São duas coisas diferentes. Essa eu acho que é uma realidade que tem que ser, até tornar-se mais rígida. O uso da máquina para se fazer campanha. Aí é outra história.